Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 24 de março. Eu sou Fernando Rudinick, estou acompanhado da dupla dinâmica Carneiro Neto, que tá de polo hoje, hein? Tá chique. Polo by King, é isso? E Augusto Mafuz está aqui também, né? Todo nos trinks para participar desse podcast. Muitos assuntos aí pra gente comentar. Primeiro jogo da final do Paranaense, Operário e Maringá, que foi lá no Willie Davids, vamos falar muito. Tem a crise do Atlético, a crise do Curitiba, a gente pode escolher a crise para falar aqui. Tem seleção brasileira, muita coisa que a gente vai comentar, mas antes fica aquele convite para você que está nos assistindo, clicar ali no seu computador, no seu celular, se inscrever aqui no canal do YouTube do 12 Esportes, ativa as notificações para sempre ficar ligado quando tem programa novo aqui no Carneiro e Mafuz. É isso, meus amigos. Começamos então falando de Dogão e Fantasma. Melhor jogo do Campeonato Paranaense nesse primeiro jogo da decisão, né, Carneiro? Olha, foi uma partida bem disputada. O Maringá entrou um pouco empolgado com o sucesso que obteve ao eliminar o Curitiba e o Atlético, principalmente na goleada humilhante que aplicou no Atlético dentro da Arena da Baixada. E o Operário soube tirar proveito. O Operário teve o mesmo comportamento do jogo em que ele eliminou o Londrina. O técnico Bruno Pivetti foi muito inteligente, ele fez uma escalação consistente, mas ao mesmo tempo agressiva. E o Operário se mobilizou, se movimentou muito no campo, saindo com qualidade, e chegou a fazer 2-0. O resultado empolgou e daí o Maringá levou um choque. Aí também o Jorge Castilho reagiu, o Maringá conseguiu fazer um gol meio assim, acidental, mas um gol importante. E o lance do segundo gol do Maringá, o empate, foi uma falha do Bosquilha, que aliás fez um gol lindo, de falta. Acho que foi o gol mais bonito do campeonato. Mas depois ele falhou, porque ele estava improvisado na ala direita ali, ele é um meio de campo. Em vez de dar um chutão ou tocar a bola para a lateral, ele passou a bola para o jogador do Maringá. Quer dizer, faltou categoria. E o jogador do Maringá iniciou o contra-ataque e empatou a partida. Aí o segundo tempo foi totalmente dominado, o Operário, pelo Maringá. O Maringá criou inúmeras oportunidades de gol, mas o Operário fez a linha burra, soube fazer a lei do impedimento prevalecer. Também a inteligência estratégica. Só que o time do Operário cansou. O desgaste da Copa do Brasil, do jogo em Londrina, naquelas disputas todas, o técnico foi obrigado a tirar os titulares, os melhores jogadores, e a partida daí meio que se arrastou no final, mas ainda assim com o Maringá superior. Ponto. O que resta agora? Vamos ver o comportamento como visitante do Maringá, que é bom, e o comportamento do Operário como mandante, que não é bom. Não entendo que tenha sido o melhor jogo do campeonato. Foi o único jogo do campeonato. Parecia um mundo diferente. Dois times de boleiro, de cobra criada. Dois times com jogadores que entraram para jogar. Não houve violência, não houve aquela marcação extravagante em que confunde-se com falta, aberto. Ninguém querendo taticamente segurar um ou outro resultado. Foi o único jogo do Campeonato Paranaense. Quem dera sempre tivesse a qualidade que esse jogo teve. Resultado justo, mas eu ainda entendo que numa decisão algumas coisas prevalecem. Principalmente tratando-se de Operário jogando em Ponta Grossa. Você acha que o mando de campo... Não, o mando de campo não, a história aí... Mas o Operário vai ter que fazer... Ele não foi bem com o São Joséense, né? E teve problema também na Copa do Brasil. Agora... E perdeu do Londrina no primeiro jogo em casa. Sim, também, perdeu em casa. Mas jogou melhor. Mas a questão toda é a seguinte, o Mafuz pegou bem. O Operário e o Maringá, eles não têm aquele compromisso estético, vamos dizer assim, da dupla Atletiba, por exemplo, que tem que ter jogador exibido, tem que ter o ídolo por causa da massa, das grandes torcidas. Ao passo que são dois times bem formados por jogadores realmente experientes e dirigido por dois treinadores muito competentes. Daí a beleza do embate entre os dois times, porque é um jogo sem frescura.
Eu gostei muito e espero a repetição sábado. Olha só, eu coloquei no jogo, eu sintonizei no jogo, apenas para ver o início, eu não estava com disposição de ver 90 minutos. Acabei vendo os 90 minutos, de tão agradável que foi a partida. E frenética, né? Exatamente. O Operário abre 2-0, o Maringá empata, foi um jogaço. E a gente vai ver no próximo sábado quem será o grande campeão aí. O Operário buscando seu segundo título, né? Ele venceu o Paranaense em 2015 e o Maringá buscando a conquista inédita do estadual. E tinha ganho um lá no passado que tiraram do Operário por causa do caso Agapito. Ali foi uma Conta história... a história do Agapito. Eu convivi... De Guarapuava. Exatamente. Em Ponta Grossa, né? Eu era menino lá em Ponta Grossa. E foi o Campeonato Paranaense de 1961. Só que daí o Curitiba contratou um paraguaio chamado Agapito, que jogava no Guarapuava Esporte Clube. O documento do Agapito para jogar no Brasil foi assinado pelo meu pai, que era o juiz de direito de Guarapuava. E daí o Curitiba acabou perdendo o título da chamada Zona Sul, por causa do tal do Agapito. Só que isso demorou tempo. Então a decisão do Campeonato Paranaense de 61 só aconteceu em junho de 1962, ou seja, 7 meses depois. E daí o Operário foi proclamado campeão da Zona Sul e foi decidir com o campeão da Zona Norte, na época, que era o Comercial de Cornélio Procópio. Pois não há de ver que o tal do Fantasma conseguiu perder o título. Ganhou da Esportiva de Jacarezinho, porque era 3 finalistas. O Norte Velho, a Esportiva, o Norte Novo, o Comercial, e a Zona Sul, que era o Operário. O Operário ganhou da Esportiva e perdeu para o Comercial. Aí o campeão foi o Comercial de Cornélio. E nós ficamos com aquela cara de trouxa lá em Ponta Grossa. Foi muito engraçado. Agapito Santos. Exatamente. Mas daí o Operário ganhou muito bem, brilhantemente, o título de 2015, sob o comando do Micules, né, o presidente do clube, e também um bom trabalho do time. E o Operário, ele é um time muito querido na região dos Campos Gerais. É um clube muito forte. Ao contrário do Mafuz, que ligou a televisão para ver o jogo Operário em Maringá, acabou gostando, eu me incomodei, porque eu torci pro Fantasma. Ai, ai. Bom, esperamos aí uma boa final de Paranaense. Como vocês falaram, eu concordo aí que o nível deveria ser esse nível da final, né? O campeonato inteiro, mas infelizmente não é assim. Bom, antes da gente entrar nos assuntos aí Coritiba e Atlético, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. Na quinta-feira passada teve Brasil e Colômbia lá em Brasília. A seleção do seu amigo Dorival Júnior passou um aperto, ganhou no final com um gol do Vinícius Júnior, uma bola desviada. E agora vai pegar um time que é muito bem ajeitado. Pois depois o Carneiro daí sustenta o diverge. Ontem, acho que todos nós assistimos um ou outro jogo da Liga das Nações. Eu assisti Espanha e Holanda. 2-2, depois a Espanha 3-3, e daí a Espanha ganhou nos pênaltis. No outro teve Alemanha e Itália, 3-3, e no outro a França eliminou a Croácia, ganhou de 2-0 e ganhou nos pênaltis. O que eu quero dizer é o seguinte, nenhum desses times tem jogadores melhores que o Brasil. Mas aí reúnem-se na mesma época que o Brasil se reúne aqui para jogar. Então, o mesmo período curto de 2, 3 dias para treinar. Mas todas as seleções da Europa são organizadas. Tem um padrão de jogo, tem um projeto de jogo. Por que isso não ocorre com o futebol brasileiro? E não é só no caso do Dorival. Do Dorival também. Mas anteriormente, já há tempo, isso está acontecendo. Olha, o futebol brasileiro atravessa uma grave crise técnica, mas principalmente a política. Estão em vias de reeleger o atual presidente da CBF. O que falta exatamente planejamento. Muitos clubes também não têm planejamento e a CBF também não tem. Isso chama-se incompetência. É só o interesse político e financeiro, todo mundo recebe, todo mundo ganha, está todo mundo feliz.
né? Eu até sugeriria que a CBF fosse para Brasília, que o ambiente é mais propício, né? Um ambiente já corrupto, um ambiente horroroso. Por que deixar a CBF na Barra da Tijuca? É um luxo, porque a CBF é a cara de Brasília. Então, o problema é esse, Mafuz. Não tem organização. E os jogadores, quando convocados... Claro que a seleção brasileira individualmente é superior a todas aquelas que nós vimos Exatamente. ontem, né? Não dá para comparar. São todos craques no Barcelona, no Real Madrid, enfim, todos os times que eles atuam. Porém, eles vêm com má vontade. Eles não se ligam na camisa verde e amarela mais. Se houvesse um presidente da CBF carismático, como o Ronaldo Fenômeno seria, ou alguém semelhante, mudava de figura. A CBF teria que ter um diretor de futebol, uma pessoa respeitável, que os jogadores... Opa, então você matou a charada. Não se trata de Tite, como é, Mano Menezes, de Dorival Viana, Fernando Diniz. Não. Dorival Viana era nosso amigo e faleceu. Dorival Júnior. Exatamente. Dorival Viana foi Relações Públicas do Ferroviário, meu grande amigo e diretor do Colorado. Mas o problema todo, meu amigo, chama-se caráter de organização. Isso é o que falta no país e falta no futebol. Eu acho que assim, você está querendo dizer que precisa de um choque de gestão total. Precisa gente qualificada, precisa gente com moral, entendeu? O Brasil brinca muito, através dos tempos, vai cansando, sabe? Sarney, Collor, Dilma, Lula, Bolsonaro, essa gente, isso aí não soma nada, entendeu? É um bando. Mas é a questão da democracia. O Winston Churchill já dizia, a democracia é imperfeita, mas a outra opção é pior, que é a ditadura. Então, a democracia, você tem que ter um pouco de talento. Os próprios Estados Unidos estão sofrendo com isso, com maus presidentes. Né? Se você olhar a história dos Estados Unidos, se pinça o Ronald Reagan, naquela década de 80, né? Quando ele fez um governo austero e quebrou a União Soviética. Depois veio uma série de presidentes fracos e estamos hoje com um problemático, um homem tumultuado, tempestuoso, sem esquecer do Biden, que foi medíocre. Então veja que a política, o ser humano, a queda, não é só no Brasil, é mundial. Aí mas vem um pouco de organização. Você vê a organização, você não pode tirar o mérito, né, de uma Espanha, de uma Croácia, de uma França, enfim, dessas seleções, eles se comportam muito bem. O Brasil não. Vamos então entrar no jogo do Brasil. Como é que com aquele bando de craques o Brasil quase enroscou na Colômbia? Me explique isso. E corre risco de não se dar bem com a Argentina. Eu acho que o extracampo, para quem acha que não afeta o campo, claro mas que afeta demais. Tira a concentração dos jogadores. Jogadores do Brasil, e já não é de hoje, eles vêm apenas para nem cumprir a obrigação, porque eles não têm obrigação de jogar pela seleção. Não existe uma obrigação legal. Eles vêm para efeito de divulgação da carreira. Uhum. E visitar a família. Exatamente, só. Não existe outro motivo a não ser, evidente, os novos, como o goleiro Bento, né? E outros novos que vêm, que são convocados. Mas, na verdade, e alguns são convocados por influência de empresário. É um homem sério, o Dorival Júnior, tudo, mas ninguém justifica, porque vem João Pedro, vem Matheus Cunha, vem para cá. Não se justifica, tendo o Yuri... O Matheus Cunha tá jogando bem. Mas não é jogador de seleção. Tem o Yuri Alberto do Corinthians, fazendo gol, barbaridade. Tá fazendo gol, é verdade. Interessa. Eu acho que é a opção do técnico. Mas não é a opção do técnico, é a opção dada por empresário. Bruno Henrique do Flamengo tinha que estar na seleção brasileira. Então é isso aí, exatamente. Quem é João Pedro falar nisso? Nem sei quem é. João Pedro joga no Brighton. O rapaz que saiu do Fluminense aqui, foi para lá, tá no Brighton. O Brighton é um time médio pequeno na Inglaterra, parabéns, né? Pela carreira. Mas assim, vocês acham que o Brasil tem um risco grande de tomar um pau da Argentina? Não, pau não. Também a Argentina não é mas é o atual campeão do mundo. Não é atual campeão do mundo. Mas não tem o Messi. Mas é uma rivalidade que há uma neutralidade em razão deste ambiente cultural do jogo. Vai se igualar pela rivalidade. Exatamente. E o Bento vai entrar
Os dois goleiros do Atlético. Sim. Bento titular e o Weverton reserva. O Everton reserva. Mas o Bento vai entrar como titular numa fogueira. Não é uma acho prova fogueira. para ele. Não, Ele é um ótimo goleiro, Não é mas fogueira, é o Brasil e é Argentina. um grande goleiro, mas daí é um grande goleiro, vai bem, vai. Não, eu também Espere acho que ele verá. vai bem. Isso que eu gostaria Como de saber de diria o vocês. Buluca. Ele está pronto para ser Quem o titular, viver, verá. A questão toda, meu amigo, é que a seleção brasileira não tem uma definição de jogo. Não tem um padrão de jogo. Sim. Pela ausência de melhores jogadores. Porque antigamente se convocava a seleção brasileira, a seleção já convocada já saía estruturada. Entendeu? Sabia do Rivaldo, do Cleverson, do Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Cafu e Roberto Carlos, estava tudo certo. Para citar essa que foi a última campeã do mundo, pentacampeã do mundo. Hoje, a zaga brasileira é falha, o miolo de zaga é fraco, o meio de campo, à exceção do Bruno Guimarães, é oscilante, os jogadores não se completam. E o Bruno está suspenso para esse jogo com a gente. E o ataque, que é formado por os melhores jogadores do futebol europeu no momento, Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior, Savinho no banco. E não faz gol. Chega na seleção, não funciona. Por quê? Porque não há aquele entrosamento, não existe aquele sentido de coletividade. Agora, vamos perguntar, como é que faz isso? Faz isso com um diretor de futebol. Alguém que entenda de futebol e tenha autoridade para chegar e determinar como era o Antônio Lopes no pentacampeonato, né? Como foi lá no Tetra, o Zagallo e o Parreira. Isso falta na seleção. Hoje o coordenador executivo é o Rodrigo Caetano. Que é uma barbaridade. Quem é que é Rodrigo Caetano? Quem que é trabalhou Rodrigo Caetano? Trabalhou no Grêmio, trabalhou no Vasco, parabéns, trabalhou no mas Galo. Não existe. Não tem o charme, não tem o porte para dirigir uma seleção brasileira. Exatamente. Beleza, fechamos o assunto seleção brasileira. Semana que vem a gente comenta aqui o que aconteceu nesse Brasil e Argentina. Vamos falar do Coxa agora. O assunto que dominou a semana passada no Curitiba foi o caso Rafinha. Vocês sabem o que aconteceu, vocês sabem o que aconteceu. Vocês acham que a rescisão de contrato do Curitiba com o Rafinha foi a opção correta? Eu acho que não foi a opção correta, porque partiu do Curitiba. E por mais que o Rafinha não tenha tido uma conduta técnica boa no estadual, ele era um jogador com uma certa influência dentro do clube. Agora mandam embora o Rafinha para dar uma satisfação pública de comando da SAF, só foi por causa disso, não teve outro motivo, e contratam quem de lateral direito? Deixa eu checar o... Me contaram que é um absurdo o lateral direito que contrataram. Vou ver se tem o nome. Já foi divulgado? E sabe por quê? Não, é que está indicado pelo Moser. Tá. Aí o Rafinha é o gancho para falar algo mais importante aí no assunto do Curitiba. O Moser está se comprometendo. Está comprometendo a carreira dele dentro do Curitiba. Ele está indicando muito jogador que foi dispensado pelo Mirassol. Uhum. Entendeu? Ele está indicando muito jogador. Veio esse lateral direito. Alex Silva. Isso, da Portuguesa. Só veja, da Portuguesa de Esportes. Olha só da onde vem esse rapaz. Vem o tal de Zeca, de lateral esquerdo, que não consegue terminar um contrato. Quando surgiu bem esse jogador. Sim, o Santos. Surgiu muito bem, um belo foi lateral seleção esquerdo. De base, seleção olímpica. Mas não consegue jogar. Então, por quê? O que ele vem? Porque o Moser... Confia nele. Trabalhou já com ele. Vai ter que trazer jogador da confiança do Curitiba, não da confiança do técnico. Mas esse Curitiba tem quem que vai avalizar isso? Diretor, mas não tem diretor, é aí que está o problema. Hoje em dia, eu acho que você tem uma autoridade maior no Moser que escolher os jogadores que ele quer do que o Curitiba. O Moser está errado. O Moser não pode ficar indicando o jogador. Ele está se comprometendo porque ele não vai ter como justificativa o fato do time ser ruim. Porque foi ele que indicou. Vamos lá, quem ele indicou até agora? Tem o Giovani, volante. Ele indicou praticamente todos que chegaram, ele deu o palpite. Deixa eu vou pegar a lista. Não, nem precisa. Ele deu o palpite.
Esse eu quero, esse eu não quero. Enquanto você pesquisa aí, Fernando, eu vou dar uma informação que me falhou no último programa, que nós falamos do maior espetáculo da Terra e eu esqueci o nome do ator que era o trapezista. Tony Curtis. Não. É Cornel Wilde. Ah. É um da velha geração. Cornel Wilde, eu me confundi com o Jenny Wilde, que era um cômico depois. O Cornel Wilde foi erradamente escolhido pelo César B. de Maia porque ele não era trapezista. O trapezista era o Burt Lancaster. Tanto que fizeram o trapézio depois. E o Cornel Wilde foi um péssimo trapezista no filme, porque ele não sabia. Ele ficava paradinho lá e filmaram. Claro, a trucagem de Hollywood. Só que a trucagem de Hollywood funciona. A trucagem no futebol não funciona. Quando se escolhe o ator errado, você vai pro buraco. Ó, o Moza trouxe, que trabalhou com ele já, o Della Torre, Gustavo Coutinho, os dois atacantes, o Giovani, que é volante, e trouxe também... Não, por enquanto, e agora o Zeca e o lateral direito. E o lateral direito. Ele está indicando todo mundo. Alex Silva. Eu veja bem, eu estou fazendo essa crítica ao Mozart. Por quê? Porque ele está se acomodando no orçamento que o Curitiba fez. Quer dizer, ele está fazendo o papel do patrão. Ele não podia fazer isso. É um bom rapaz, é honesto e nem precisa fazer isso. Não, ele está se desgastando. Exatamente. A avaliação que eu faço hoje de Atlético e Curitiba, já falando na Série B do Campeonato Brasileiro, é que ambos têm um futuro incerto e não sabido. Os dois não têm planejamento nenhum, são pessimamente gerenciados no futebol e com dois treinadores desgastados. O Moza, porque se esperava muito dele e não deu certo. E o Maurício Barbieri se desmoralizou na goleada que sofreu para o Maringá por 3-0 dentro da Arena da Baixada. Se o Atlético tivesse um diretor de futebol que não tem há muito tempo, que convive com o treinador, conversa com o treinador 3, 4 vezes por dia, ele impediria essa loucura que o Barbieri cometeu na concentração. Porque na véspera do jogo, provavelmente ele já tinha optado pela escalação e pelo sistema de jogo. Então ele ia apresentar para o diretor de futebol e dizer, olha, o esquema é esse, negativo. Você não vai jogar com 5 zagueiros e 2 volantes dentro da Arena da Baixada com a torcida atleticana. Isso nunca aconteceu na história. Ele seria impedido de cometer esse verdadeiro suicídio dele e do Furacão. Tanto que o presidente não suportou a pressão e se retirou do estádio antes do encerramento. Só concluindo. O Barbieri não deveria ter continuado no comando do Atlético. Ele deveria ter sido dispensado no dia seguinte, se o Atlético tivesse um comando de futebol. Por quê? Porque eles estão segurando o Barbieri para cair na segunda ou terceira rodada da Série B. Porque o Atlético começa com o Paysandu, Criciúma, Cuiabá. É só enroscar nessas 3 primeiras rodadas. Em 2, aí vão começar tudo de novo no meio do campeonato. E para a temeridade geral da nação atleticana, segundo o famoso jornalista Augusto Mafuz, uma das opções é o Fernando Diniz. Posso contar essa história? Pode. Eu só queria perguntar antes para o Mafuz se o Rafinha vai fazer falta para o Coxa na Série B. Não vai fazer falta nenhuma. Aliás, todos esses jogadores, como o Juliano, o Patrick, Allan Kardec no Atlético e o Rafinha no Curitiba, não fazem falta. Por quê? Porque eles não conseguem mais dar o rendimento necessário. Entendeu? Não tem mas o Allan continuidade. Kardec fez gol. Vai fazer gol. Mais 1, 2, 10. Mas vai viver machucado. Então não adianta você contratar jogadores nessa faixa etária no futebol moderno. Perfeito. Bom, sua coluna, Augusto Mafuz, lá no 2 Esportes, fala sobre a lenda, né, que corre no CT do Caju. Mas é aquilo que eu expliquei. A lenda ela é formada de fatos reais e fatos imaginários. Os fatos imaginários com base nos fatos reais. Licenciosidade literária. Exatamente. Licença poética, né? Quando o Maringá fez o segundo gol, houve uma reação da torcida próxima ao camarote do presidente Mário Celso Petralha, e que ameaçou invadir. Petralha, daí revoltado, mas não com a torcida, mas com o time, e com razão, pegou e foi embora. E começou a disparar mensagem. Ele não quer mais o Barbieri. Já posso te garantir que não quer mais.
E o Fernando Diniz é muito caro no mercado atual do futebol. Tornou-se muito caro. Estão tentando convencer o Mário Celso de trazer o Thiago Nunes, para que ele esqueça os rancores, ligue para o Thiago Nunes. O Thiago Nunes topa vir para o Atlético, como já tinha acertado antes da temporada. Não, do Lúcio Gonzalez vir. O Márcio Lara e aquele que era o Rodrigo Gama Monteiro. Então, o Rodrigo Gama Monteiro já tinham acertado a vinda do Thiago Nunes para assumir o Atlético. E o Paulo Autori tinha concordado e iria ganhar 400 mil, 300 mil por mês no Atlético. O Petralha não quis. Daí veio o Lúcio Gonzalez. Agora, o Petralha está ouvindo gente de dentro do Atlético tentando convencê-lo de que venha o Thiago Nunes. De qualquer maneira, o Maurício Barbieri está prestigiado. Aquele prestigiado entre aspas. Agora me explique, como é que um clube se planeja, como é que um clube quer justificar perante o associado e o torcedor e a mídia de que sabe comportar-se na gestão do futebol, no caso do Clube Atlético Paranaense. Se todo mundo sabe que o Barbieri se desmoralizou, ele tem que ser mandado embora antes de iniciar o Campeonato Brasileiro. Agora, se começarem com o Barbieri, é mais do mesmo, entendeu? É mais do que o ano passado, que trocaram 5 treinadores. Olha, isso aí é insuportável, é inaceitável. Sendo só profissionais operando, amigo. Se você dissesse, não, mas ele é boa gente, é bom intencionado, esse presidente é muito bom, né, ele está lá por amor ao clube. Não, não. Ele é profissional, ele é executivo. Ele não tem o direito de errar tanto. Bom, essa situação do Barbieri aí, para mim, parece que é o que você disse, Carneiro. Vai começar, vai dar 5 rodadas. Mas ele não confia no time. O Atlético contratou 18 jogadores, se você tirar meia dúzia de qualidade, o resto é tudo meia boquinha. Sim. Se o treinador vai decidir uma partida com o Maringá dentro de casa e coloca 5 zagueiros e 2 volantes, é porque ele não confia no time. Sim. Queimou o João Cruz. Ou não sabe escalar. Não, isso é outra questão. Agora, o que ele vai fazer? O Atlético está em pré-temporada. Ele está organizando o time? Qual é a escalação que ele vai fazer? Sim. Meu amigo. Até a estreia contra o Paysandu vai ser na sexta, dia 4 de abril. O Coritiba estreia no sábado, 5 de abril, contra o Vila Nova. O Atlético tem 10 dias para estrear. Basicamente. Basicamente 10 isso. dias. E tá lá o Barbieri. E vai perder 10 dias de ajustes para começar com um pouco de dignidade a Série B. Bom, mas a gente já viu isso acontecer nos 2 últimos anos. Mas tem que parar, mas tem que parar. Tem que parar. Tem que estancar. Exatamente. O Atlético precisa imediatamente dar uma solução já no comando técnico. De 0 a 10, qual a probabilidade de a gente voltar aqui na próxima segunda-feira e o Barbieri não estar? Eu entendo que coloque aí 7 e 8. 7 e 8 para o Barbieri ser demitido aí. Só se eu fui muito enganado na conversa. E aí, Carneiro? Não, eu não sei. Não dou palpite mais, porque eu fracassei como palpiteiro, né, como pitoniza. Eu achei que o Mozart ia dar um jeito no Curitiba e achei que o Barbieri estava arrumando o Atlético. E estava, ficou invicto aí, não sei quantas partidas. Sim. O Atlético estava se encaminhando. Aí ele fez, lá em Maringá até aceitei a retranca, porque é um jogo fora, o Maringá havia eliminado o Curitiba. Mas depois dessa aí, da Arena da Baixada, tomar de 3-0 do Maringá, fuera. Não chutou uma bola no gol. Contra o Maringá, o time não chutou uma bola no gol. O Atlético não criou uma única chance. E não vai arrumar, e não tem solução. Foi a maior vergonha de quantos anos será desse Atlético? Só igual a essa, só o 5-1 do dia da Páscoa. Eu já acho que essa foi... O Atletiba, em 1995, que determinou uma revolução conceitual no Clube Atlético eu acho que foi pior. Iniciada pelo senhor Mário Celso Petralha. Eu entendo que foi pior. Aquilo foi tão humilhante quanto essa. Eu já entendo que essa dos 3-0 foi pior que o 5-1, porque nos 5-1 não tinha maiores ilusões. Mas, Mafuza, a pergunta que fica é: que revolução essa derrota vai causar? Agora virou uma autocracia. O Atlético, agora é a revolução dos farrapos. Hoje não, porque naquela ocasião o Petralha se aproveitou da fragilidade da diretoria anterior
que era o Ulsen, o presidente, fragilidade no sentido de que ele tinha se exaurido, o Ulsen. E o clube estava financeiramente o clube estava, né? já trazia uma carga muito pesada de dívidas e tudo. Mas isso é prato requentado. Só que agora é um absurdo e não dá para fazer nada. O pior é que não dá para fazer nada. O Petralha tomou conta de uma tal forma do Clube Atlético Paranaense que hoje ninguém entra lá. Ninguém. Politicamente, ele está fechado, o clube, o conselho deliberativo manipulado. O que vai fazer? Tem que ficar na expectativa de que aconteça um milagre. Beleza. Último assunto aqui, tem uma bola quicando aí sobre a lateral direita do Atlético. Hoje o Atlético tem o Dudu e o Ryan Palacios. Horrorosos. E o Santos, que emprestou o Léo Godoy... Quer devolver o Léo Godoy. Já está aí indicando que gostaria de devolver o jogador para o Atlético. Seria bom ou ruim para o Atlético isso? Péssimo. Jogador medíocre, como os outros estão medíocres. O Atlético está indo muito mal. Não se contrata jogadores pelo critério de inteligência natural, tampouco artificial. É tudo o empresário que empurra esse, empurra aquele. É lamentável. É lamentável o que está acontecendo, tanto no Atlético quanto no Curitiba, que tem péssimas gestões no futebol. O Atlético já há 3 anos, porque ele foi mal em 23, foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil dentro de casa, caiu em 24 para a Série B do Brasileiro e fracassou também na Sul-Americana e na Copa do Brasil. E este ano começa pessimamente, já perdendo, jogando no lixo, um tricampeonato estadual. E o Curitiba também vem muito mal há muito tempo, porque essa Tricorp assumiu o Curitiba na Série A e empurrou para a Série B e não demonstra nenhuma competência para retirar o Curitiba dessa situação muito desgastante para o torcedor. E não dá para fazer nada no Curitiba. Esse negócio de torcida, fazer movimento, xingar dono de Tricorp, não vai resolver nada. Aliás, você viu o que a Tricorp fez? Retirou do site dela o nome de funcionários. É evidente. Para preservar essas pessoas. Agora, como é que é uma empresa? Porque o Curitiba é apenas um negócio pequeno que a Tricorp tem. Mas como é que uma empresa de investimentos como a Tricorp, ela vai se submeter a esse tipo de coisa? É um mau negócio, Mafuso. Fizeram um mau negócio, um mau investimento. Eu acho que eles não estavam preparados. Não, claro que não. Não, eles não sabiam o que era o Curitiba. Não tinha a mínima noção do que é futebol. Eles pensaram que era uma organização como qualquer outra atividade comercial. Não é. Agora, eles estão arrependidos, provavelmente, e querem passar para frente. Só que ninguém aceita correr esse risco. Porque se você dispõe de milhões para investir, você vai investir no mercado de uma forma geral. É que o contrato é muito caro. Sim. O contrato está se tornando muito caro. Não um investimento no futebol, mas as obrigações assumidas. Não, e assumidas, inclusive, na parte patrimonial. Exatamente. Sim, exatamente. Construção de CT, é 1,3 bilhão. Estádio. Então, o negócio não foi bom. Por isso que eu acho essa ideia da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, no Brasil, uma coisa muito discutível. Tem que ser bem pensado. Porque se você não tiver a identidade do clube, se você não tiver um dirigente com o DNA do time, não funciona. Você pode ver que quando tem gente que entende de futebol, anda bem. O Londrina, para citar os exemplos locais, o Maringá fazem um bom trabalho. O Operário, de certa forma, não é uma SAF, mas também tem dentro das limitações dele, muito bem integrados no processo. Já a dupla Atletiba, não. Eles estão superados, os dirigentes que estão operando, não têm mais condições, mas insistem em continuar. A SAF porque fez um contrato e o Atlético porque tem esse cidadão que simplesmente se adonou do clube e não admite em hipótese nenhuma que alguém o substitua. Aliás, hoje é dia 24 de março, né? Daqui a 2 dias é aniversário do Atlético, 101 anos.
Eu não pedi para vocês prepararem nada sobre isso, né? Para falar dos 101 anos do Atlético. Eu não tenho o que falar. Mas é isso exatamente. O que vai falar nesse momento? O que vai falar de 101 anos... De um centenário que era para ser totalmente diferente. Com esse passado recente dele. Se o centenário eles já tiraram no lixo, por que o 101 não vai para o lixo também? Exato. Amigo, falta de respeito, né? Falta de consideração à história, à memória dos grandes atleticanos, das figuras que se sacrificaram pelo clube nos 70 anos anteriores ao atual sistema. Sim. Outra coisa, eu vou tocar nesse assunto, não é especificamente sobre bola, mas é sobre futebol, sobre Atlético. Eu estava voltando de São José dos Pinhais um dia desse. Eu gosto de passar, pegar o caminho de volta para casa ou para o escritório pela Engenheiro Rebouças. Eu gosto de ver a Baixada, coisa maravilhosa, bonita, uma paisagem linda. Mas daí o que me chamou a atenção é que tem já umas placas já anunciando Estádio Mário Celso Petralha. Exatamente. Mas aquilo ali foi o Mário Celso que mandou colocar ou o município? Fica a pergunta, eu não sei se foi pedido dele, mas como houve mudança de nome, né? Acredito que a prefeitura fez a mudança como referência, nome das placas já, né? Veja bem, como referência de local, eu acho que como referência não tem nem que ser Joaquim Américo nem Petralha. Baixada. É Baixada. A Arena da Baixada. Ninguém sabe onde é estádio Mário Celso Petralha. É a Baixada. Será que ele se arrependeu? Quem? Da mudança do nome, o Petralha? Não, o que se arrependeu? Não, é uma pergunta só. Que mandou fazer, tá vibrando. É o tipo do assunto que não me interessa. Mas eu me interesso por isso, cara. Eu acho uma barbaridade você dar um nome a um próprio, seja ele privado ou público, ou uma avenida, ou uma praça, uma pessoa viva. Uhum. A pessoa viva ainda não fechou a sua biografia. E as consequências estão aí. Só lembrando que foi o conselho que fez a mudança, ele disse que não. Né? Ele que mandou e o Aguinaldo. E o Aguinaldo que beija a mão dele aceitou. O Conselho Deliberativo do Atlético não existe. Não existe. É lamentável. Eu lamento, sabe? Que eu sempre admirei o Mário Celso Petralha lá atrás, e, né, enfim, apoiamos, conviveu muito, ajudamos, né? Convivemos, mas hoje eu sinto pena dele. Pena, sinceramente. Pena como ser humano. Da forma como ele está fechando a sua biografia, de uma maneira muito sinistra, e que a gente fica até constrangido por ter convivido com ele e estar assistindo esses momentos. A decadência do homem, a decadência. Você escreveu Foi sobre aquilo isso, que eu né? escrevi. É verdade. É uma pena. Bom, meus amigos, então fechamos mais essa edição do podcast Carneiro e Mafuz aqui no YouTube do 12 Esportes. A gente volta na semana que vem, semana de início de Série B. Essa é a realidade do futebol paranaense. Série B com a dupla Atletiba e também o Operário. Não, só tem um detalhe, você perguntou aqui para mim se até o próximo programa... Cai o Barbieri ou não, né? Eu entendo que cai, mas a partir do momento que a gente diz isso, eu digo isso, a probabilidade de ele ficar aumenta, porque lá eles fazem... É verdade. Eu recebi essa informação. Tudo o que eu e o Carneiro falamos, eles adotam o contrário. Então você acha que não cai, né? É isso que você quer falar? Você não, acha que eu acho que cai, mas em razão de que eu expus o meu pensamento, é possível que não caia. Não cai, não cai. Bom, agora sim a gente termina o podcast Carneiro e Mafuz dessa semana. Tchau, tchau.